Olá, meu irmão cuteleiro, eu sou o professor Berardo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para mim é um grande prazer e uma honra trabalhar para o incremento da cutelaria, o crescimento da cutelaria no Brasil. Aqui nesse canal você vai aprender coisas muito legais, muito interessantes e muito benéficas para o seu desenvolvimento como cuteleiro, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, clique no sininho, deixe o like no vídeo, é bem importante para mim, tá? E também confira o link da descrição do vídeo. Esse é o Berardo Responde número 30 e vamos às perguntas. Pergunta de Felipe Porto, de Pirassununga, São Paulo, cuteleiro iniciante. Berardo, poderia explicar como você faz o falso fio em suas facas? Tenho dificuldade em fazê-lo. Também poderia explicar o porquê não consigo deixar a linha de desbaste bem nítida? Olha, Felipe, com relação ao falso fio, eu trabalho na polia debaixo da lixadeira, que a lixa passa por baixo, e eu faço um ângulozinho ali, tá? E depois eu faço na lima, tá? Todos os meus falso fios são terminados na lima. Já publiquei também um vídeo onde eu mostro usinagem de uma faca montada, uma faca de caça montada, passo a passo, e eu mostro ali uma mesinha de ângulo que ajuda eu fazer o início do falso fio e depois também finalizo a mão. Agora, com relação à linha do desbaste bem nítida, é prática, irmão. Você precisa estar sempre praticando. Cutelaria não é como andar de bicicleta, que você faz um pouco e para, daqui 10 anos volta a fazer e vai estar no mesmo estágio. Não, cutelaria não é assim. É uma destreza muito fina e exige fidelidade, tá? Cuteleiro só se torna um cuteleiro bom se ele praticar com constância, tá sempre trabalhando, tá? Então, se você persistir e seguir em frente, muito em breve a sua usinagem vai estar no altíssimo nível, tá bom? Outra pergunta. Boa tarde, professor. Venho acompanhando seus trabalhos há alguns meses e admiro seu empenho, dedicação e sucesso na carreira de cuteleiro profissional. Sou entusiasta da arte e em médio prazo pretendo dar início às atividades no ramo como hobbyista. Venho absorvendo o máximo de conhecimento possível para que eu não cometa erros primários e evitáveis. Porém, estou com uma dúvida e não consegui sanar em nenhum canal da internet. Como dimensionar uma faca? Ótima pergunta. Existe uma razão entre cabo e lâmina com relação ao peso? Nunca vi ninguém falando sobre isso. Talvez seja ignorância minha ou que não seja tão importante assim. Como disse, estou planejando fazer algumas faquinhas para ir treinando. Tenho assistido e compartilhado alguns de seus vídeos e disseminando conhecimento, vídeos e disseminar o conhecimento de cutelaria. Espero que possa me responder e sanar essa dúvida. Grande abraço e até logo. Legal, vamos lá. Primeiro detalhe, com relação a dimensionar, como você é um iniciante, a minha recomendação é que você observe o trabalho de outros cuteleiros já consagrados, que têm um bom trabalho, tá? Porque a questão de dimensionar, não existe uma regra. Vou citar um exemplo bem simples de entender. Eu vou citar duas facas de caça que são facas étnicas, que são originárias de um determinado povo e que têm características totalmente diferentes, muito embora as mesmas tenham a mesma finalidade. Por exemplo, uma puco. A puco é uma faca de caça originária da península da Escandinávia, tá? É uma faca de caça muito popular na Europa. Se você for olhar a puco, ela normalmente tem 3 polegadas de lâmina, às vezes menos, às vezes um pouquinho mais, mas é uma faca diminuta, tá? E quem já usou uma puco diz que ela é absolutamente fantástica para o desempenho numa carcaça de animal, para corear e etc, tá? Para você, se você quiser pesquisar um pouco mais, puco se escreve Puko,
PUKO, com 2 Ks, PUKO, tá? É uma faca de caça e ela é bem pequenininha, ela é diminuta, tá? E se a gente pensar nas Nessmuk, que são facas de esquimó, tá? Do povo Inuit, que é uma faca de caça também, é uma faca já bem grande, tá? Algumas chegam a ter aí 8, 10 polegadas de lâmina, uma ponta bem bojuda assim, tá? Qual a diferença? A Nessmuk normalmente é usada para corear baleia, tá? Então, a questão da dimensão, não existe uma regra específica. Eu já vi facas de caça com 2 polegadas de lâmina e já vi facas de caça com 8 polegadas e meia de lâmina. E ambas são boas facas de caça. Não existe uma relação necessariamente com relação a isso. Minha recomendação é que você faça uma análise estudando o trabalho de outros coteleiros. Isso vai te dar muito subsídio, tá? Em eventos, se você for em eventos, peça licença para o cuteleiro, pegue a faca na mão, estude a faca, observe os detalhes, tá? Claro, se eu estiver falando numa faca de caça com uma lâmina de 4 polegadas, o cabo vai ter um tamanho. Se eu pensar numa faca de caça com lâmina de 8 polegadas, o cabo necessariamente tem que ser um pouquinho maior, tá? Para não ficar estranho, para ficar harmônico com relação ao projeto, tá? Mas os cabos vão seguir, via de regra, a regra das mãos, tá? O cabo ele tem que seguir o tamanho da mão, tá? Existem cabos aí de 10 centímetros de comprimento e existem cabos aí de 13 centímetros de comprimento. Não varia muito disso com relação a cabo de faca. Cabo de espada tem muitas variáveis, tá? Mas cabo de faca normalmente é entre 10 e 13. Os de 13 são para as facas imensas, tá? Faço muito facas com cabo de 13 centímetros. Acho que devo ter falado polegadas, né? Entre 10 centímetros e 13 centímetros, tá? Então, essa é a minha explicação para você. Pergunta de Charles Silva. Boa tarde, professor Berardo. No caso de uma faca de cabo Hidden-Tang, existe alguma fórmula para o chassi da faca? Exemplo, uma boi de 6 mm de espessura. Quando não deixa o chassi em comprimento, espessura e largura para que se aguente impactos. Desde já agradeço, abraço e que Deus abençoe. Um pouquinho mal formulada, mas eu entendi o que o Charles quis dizer. Como dimensionar o chassi, o chassi Hidden-Tang, né? Ou seja, a espiga que vai enfiada dentro do cabo em bloco único. Ok. Charles, deixe o maior possível de forma a não comprometer o projeto, tá? Então, vamos supor, eu tenho uma boi com um ricaço de 30 milímetros de altura. Eu vou sair aqui com uma espiga com mais ou menos 20, uma sobrinha de 5 milímetros de cada lado, tá bom? Normalmente eu faço assim, tá? Eu faço a espiga o maior possível de forma a não comprometer a execução do projeto, tá? Para que você tenha o máximo de resistência mecânica. Agora, por exemplo, em se pensando numa faca de cozinha, que é uma faca que não vai bater nunca e que é legal que ela seja leve, você pode fazer uma espiguinha menor aí, 6 centímetros de comprimento é uma boa medida, e fininha, não tem necessidade nenhuma de você botar um monte de aço ali dentro daquele cabo que só vai ter peso para mais, tá bom? É mais ou menos essa regrinha aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá? Clique nos links da descrição do vídeo, ali vai ter mais informações interessantes para você. Um grande abraço e que Deus abençoe.